para alçar voos mais altos com a briga pela Libertadores, reforços vão ser necessários ao Corinthians. E a torcida aponta para 3 principais posições: um zagueiro que jogue pela esquerda para fazer a dupla com o André Ramalho, um lateral esquerdo para fazer a competição com o Bidu ao longo de toda a temporada e um atacante completo que tenha mobilidade e faro de gol, para dar profundidade ao elenco e eventualmente substituir tanto o Memphis quanto o Yuri Alberto. O trabalho certamente não é fácil, mas para cada uma dessas posições eu busquei 3 posições para ajudar a diretoria corintiana: um jogador de alto nível, mas também de alto custo para chegar e ser titular, um jogador dentro da realidade com um custo intermediário e que agregaria bastante ao elenco, e uma aposta, essa de um custo mais baixo ou oportunidade para dar uma encorpada no elenco. E para começar a lista, um jogador que para mim é a cara desse Corinthians é o Robert Renan, zagueiro jovem de 21 anos, corintiano e que está emprestado pelo Zenit ao futebol saudita. Ele teve uma passagem recente pelo Brasil no Internacional que teve algumas oscilações, até natural da idade, mas o que pesou mesmo foi o pênalti perdido de cavadinha no estadual. E uma oportunidade pro Corinthians, um jogador que vem sendo emprestado pelo Zenit e que pra mim é uma das grandes referências de zagueiro brasileiro com capacidade de construir. E pra mim o que mais chama atenção, além da qualidade dos passes, é a tranquilidade pra conseguir conduzir, inclusive driblar quando é necessário. O Robert Renan é muito diferente, a vantagem que já é identificado com o Corinthians. Defensivamente ele ainda tem boas qualidades que conversam muito bem com o biotipo do jogador. Tem velocidade pra disputar em campo aberto, além de conseguir boas disputas no jogo aéreo. No último Campeonato Brasileiro teve média de 3.1 cortes por jogo. O problema aí são os valores, né? Mesmo em baixa no Zenit, mesmo sendo emprestado muitas vezes, a estimativa é que ele vai custar uns 50 milhões de reais para os cofres do Corinthians. Uma opção mais viável seria procurar um empréstimo com uma opção de compra ao final do contrato, mais ou menos o que o Inter fez com o Zenit no começo de 2024. Agora, pensando numa opção mais acessível, eu vou te falar meu zagueiro canhoto favorito do mercado: Gonzalo Piove, zagueiro argentino de 31 anos que vem desfilando o futebol de altíssimo nível no Cruz Azul do México. E assim, eu confesso que eu nunca vi um zagueiro ter uma média tão alta de bolas longas certas por jogo, média de 9.5 na última Liga MX, e não vai pensando que é só chutão não. O Piove conduz muito bem pro campo de ataque e coloca lançamentos com categoria pros atacantes. Zagueiro construtor, criativo, agressivo e com boa velocidade. Mesmo com 30 anos eu ainda acho que ele tem muita lenha pra queimar, e se estima que pra tirar ele lá do México tem que gastar entre 15 a 20 milhões de reais, além de pagar um bom salário, porque lá no México estão despejando uma grana em bons jogadores. O único porém aí vai ser a estatura dele. Com 1,78 eu posso dizer que o jogo aéreo não é lá uma grande referência do Piove, até porque não é muito que ele é exigido ali no Cruz Azul. Na última temporada, por exemplo, ele teve média de só 2.2 cortes por jogo. É um número baixo, mas a gente tem que entender um pouquinho o contexto. O Cruz Azul é um time que não é muito atacado e que muitas vezes ele vai ser mais exigido correndo pra frente pra pressionar do que guardando posição na área e tendo que ser aquele zagueiro rebatedor. Por fim, uma terceira opção, também canhoto, que eu enxergo como oportunidade de mercado, é o zagueiro uruguaio Diego Polenta, de 32 anos, do Nacional do Uruguai. Eu entendo que o Corinthians hoje tá procurando um zagueiro para chegar e jogar. Por isso que eu procurei aqui fugir das jovens promessas que vão trazer um retorno mais de médio e longo prazo. O Polenta é um zagueiro com experiência, com hierarquia, é capitão do Nacional e além disso se mostrou um bom construtor. Inclusive, investigando um pouco mais a fundo, me chamou muita atenção a capacidade dele de construir, não só com a perna esquerda, mas também com a perna direita. Coisa rara a gente achar um zagueiro ambidestro. Nos duelos aéreos, aí sim ele já mostra um aproveitamento bem interessante, 73% das vitórias nos duelos. E tem mais. O contrato dele com o Nacional vence no final da temporada e tudo dá a entender que eles não vão renovar, muito por conta da idade e da velocidade do Polenta. O Boca tá monitorando de perto e aqui pra mim surge como uma boa oportunidade do Corinthians se reforçar a custo zero. E bom, se você ficou até aqui é porque no mínimo eu chamei sua atenção falando de jogadores que talvez você nunca tenha imaginado ver eles vestindo a camisa do Corinthians, certo? Então dá aquela moral com o like, porque além de apoiar o canal, a gente faz o vídeo chegar em mais gente. E quem sabe esse vídeo não chega também na diretoria. Dando continuidade, eu entendo que a questão das laterais é um ponto pra ser trabalhado no Corinthians. Tem bons nomes, tem até profundidade, mas que eu entendo que não acompanham o mesmo nível técnico do resto do time. Priorizando o lado esquerdo, eu entendo até que o Bidu teve uma reta final muito boa de brasileiro. Mas quando a gente olha pro banco, a gente vê o Palácios que ainda é uma incógnita. Afinal de contas, ele só teve 45 minutos com a camisa do Corinthians. O Hugo ainda é uma terceira opção razoável, mas que pensando em Libertadores, eu acho que o Corinthians precisa de um pouco mais. Por isso é que eu trago 3 nomes pra tornar o elenco mais robusto. E o primeiro eu vou falar, naquele nível mais alto ele exige investimento, principalmente porque renovou o contrato recentemente até 2028. Ou seja, muito provavelmente não é um nome pra ser contratado agora, mas que vale a pena ficar no radar da diretoria corintiana, até porque não tem tanta urgência assim, já que o Bidu tá dando conta do recado. É aquela oportunidade pra deixar anotada ali no caderno. E o nome é o Carlos Rotondi, lateral esquerdo, ou melhor, ala esquerdo do Cruz Azul, com muita capacidade ofensiva. Pra mim, um dos melhores laterais apoiadores ofensivos do futebol latino, que brilhou lá atrás no Defensa e Justiça como um ponta, mas que no México foi se converter pra jogar como um ala. Até por isso não vai ser daqueles jogadores que entrega muitos números defensivos,
ofensivos, mas pensando em alternativas pro elenco e no médio e longo prazo, principalmente nas alternativas do Ramon Dias num time com 3 zagueiros, pode ser o nome certo pro Corinthians. Guardadas as devidas proporções, eu vejo o Rotondi compartilhando muitas características com o Grimaldo do Bayer Leverkusen. Agressivo, pisa muito na área e foi um dos principais jogadores de toda a Liga MX da última temporada. Anotou 7 gols, foi o vice-artilheiro do Cruz Azul, finaliza em média 2,2 vezes por jogo e deixou 4 assistências além de 8 grandes chances criadas. Sim, um lateral tem esses números. Negociação difícil, mas que vale a pena ficar no radar. Agora, pensando num cenário mais pé no chão, que vai sim exigir investimentos, mas dentro da capacidade do Corinthians, eu quero falar do Ayrton Lucas, lateral do Flamengo e que pode ser uma oportunidade pro Corinthians. Assim como boa parte do time do Flamengo, o Ayrton Lucas oscilou ao longo da temporada e para alguns torcedores foi a grande decepção de 2024. E com um elenco mais inchado, que conta ainda com Alexandro e Matias Vinha para essa posição, as notícias dão a entender que a nova diretoria do Flamengo trata o Ayrton Lucas como negociável, mas os valores certamente não vão ser baixos. Pensando nessa concorrência de mercado interno, eu imagino que uma proposta em torno de 20 a 25 milhões de reais seria necessário para tirar ele do Flamengo. Mas convenhamos, um valor condizente com a qualidade do atleta. O Ayrton ainda tem 27 anos, uma bagagem gigantesca, 2 títulos de Copa do Brasil na conta e uma Libertadores. E para mim é um lateral bastante completo, tem a capacidade de jogar mais na base da jogada, vendo e construindo o jogo de frente ou também ocupando o último terço, seja ultrapassando por dentro ou por fora. Uma negociação difícil, factível, mas que para mim trata de um jogador da primeira prateleira do futebol brasileiro, um jogador com nível de seleção. E é o tipo de negociação que eu gosto, pegar um jogador de alto nível e em baixa para pagar um pouquinho menos e recuperar o atleta por ali. Por fim, falando de aposta, eu gosto muito do lateral do Vitória, Lucas Esteves. Eu até entendo que o Vitória vai fazer um jogo difícil nessa negociação, eles estão se movimentando muito bem nesse mercado, mas eu entendo que o peso da camisa corintiana e a classificação para Libertadores podem fazer diferença nessa negociação. O Lucas Esteves é um lateral de boa imposição física e que foi muito bem nessa temporada no Vitória, principalmente nos momentos de subir pressão. Acompanha o ponto adversário, sobe pressionando, impede o giro e evita que o adversário saia jogando. Além disso, tem uma baita batida na bola. É um lateral de mais profundidade que, além de cobrar faltas pelo Vitória, deixou 4 assistências, 7 grandes chances criadas, em média de 1 passe para finalização por jogo no Brasileirão 2024. Eu gosto bastante desse nome. Para fechar, o caso do ataque corintiano ele é bastante específico. Hoje a gente tem que entender que o Corinthians tem uma dupla de ataque de elite, Yuri Alberto e Memphis Depay, então qualquer contratação provavelmente não vai ter a maioria dos minutos na temporada. Ou seja, um jogador jovem que está procurando desenvolvimento, talvez ele não encontre o melhor cenário no Corinthians para ter minutagem, rodar e se desenvolver. Mas não preocupa que para isso eu montei uma lista também. E para mim essa opção de nível A seria o atacante do River Plate, Facundo Colídio. Com 24 anos ele é um dos principais jogadores de ataque do River e não é aquele 9 fixo que fica lá parado esperando uma bola longa para fazer o pivô. O Colídio tem uma ótima capacidade física para sustentar a pressão, mas também entrega muita mobilidade. Ele sai da área e para mim ele tá mais como um segundo atacante. Hoje ele joga mais atrás, ali do lado do Borja, do que sendo essa única referência de frente. No Corinthians ele chegaria para encontrar um cenário semelhante. Mas aí volta aquele porém, né? O Colídio não é um jogador barato, ia custar ali na casa dos 40 milhões e é um jogador em ascensão. Por isso para mim ele parece mais uma sombra. Um jogador para ser monitorado pelo Corinthians para eventualmente substituir o Yuri Alberto do que um jogador para já chegar nessa janela. E pensando em opções mais pé no chão para esse cenário B, eu penso no Luciano Acosta do Cincinnati dos Estados Unidos. E aí, diferente dos outros nomes sugeridos, eu vejo que o Acosta ele tá entre um camisa 10 e um camisa 9. Ele é entre o Garro e o Yuri Alberto. Ele foi o melhor jogador da Liga Americana 2 temporadas atrás e além de entregar muita mobilidade, entrega criatividade também. Bons domínios orientados, dribles e passes em profundidade fazem parte do seu repertório, ao mesmo tempo que tem qualidade para infiltrar e finalizar. Meio atacante completo que tá praticamente certo que deixa o Cincinnati no final de 2024 e vira uma ótima oportunidade no mercado. Na temporada 2023-2024 deixou 34 participações em gol em 41 jogos, só uma participação em gol a menos do que na temporada anterior quando ele foi o melhor da liga. Esse aqui é meu nome favorito. Versátil, joga em ao menos 2 posições desse esquema atual do Corinthians e ainda poderia ser um jogador muito útil para virar titular em eventuais vendas. E aí pensando numa temporada mais longa com Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, é o nome certo para dar profundidade. Contratação pensando no curto e no longo prazo. E por fim, para mim ainda existe um plano C, um cenário que o Corinthians entende que já tem opções suficientes para ser esse atacante reserva e vai querer gastar um pouquinho menos. Afinal de contas, além do Memphis e do Yuri, ainda conta com Pedro Raul, Héctor Hernandes, Thales Magno e até o Romero e o Pedro Henrique que podem jogar por ali no ataque. E para esse cenário eu pensei em 2 jogadores que iam onerar bem pouquinho o caixa do Corinthians e aqui vale só uma breve descrição porque já são nomes conhecidos de vocês. O primeiro é o chileno Eduardo Vargas, que acabou de deixar o Atlético Mineiro em fim de contrato. Ao que tudo indica, ele quer permanecer em Belo Horizonte e está disposto a abaixar suas condições para isso, o que também pode acabar virando uma oportunidade para o Corinthians no mercado, ainda mais entendendo a distância entre São Paulo e BH. Atacante de mobilidade que já viveu boa fase, deixou 8 gols no último Campeonato Brasileiro e que ia chegar para compor o elenco mesmo. E o outro nome que eu até gosto um pouco mais é do equatoriano Ener Valencia. Atacante de 35
5 anos do Inter, que teve uma temporada com algumas oscilações e que perdeu moral com a torcida, principalmente depois dos gols perdidos na semifinal da Libertadores do ano passado. E mais um daqueles casos de jogadores de bom nível que vai ter uma saída facilitada e que vira oportunidade no mercado. Principalmente porque eu entendo que é um jogador que tem potencial de render, que não custaria alto e que provavelmente aceitaria não ter todos os minutos da temporada. Exatamente o que o Corinthians está procurando. E assim, é fato, 2024 do Valência foi abaixo, mas se a gente pegar uma temporada antes, a gente vai ver um atacante de 46 gols em 76 partidas. Números extremamente relevantes, ainda que a gente esteja falando de um jogador de idade mais avançada.